Fala, enfermagem! Vias de administração de medicamentos. Fala pra mim, tu tem dúvida ainda sobre como administrar uma via subcutânea, intramuscular, intradérmica ou endovenosa? Qual é a angulação, qual é a diferença de cada uma delas? Pois pensando nisso, eu preparei uma sequência de aulas só falando sobre vias de administração de medicamentos parenterais, tá certo? E essa é a primeira aula, tudo bem? Então, se você gostou do tema dessa videoaula, fique até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Aproveita, já senta o dedo no like. Eu sou Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Vamos falar sobre a administração de medicamentos parenterais. O que é que significa essa palavra parenteral? Parenteral quer dizer que é paralelo ao enteral. Como assim enteral? Enteral é o intestino. Ou seja, as vias parenterais são aquelas que não passam pelo trato gastrointestinal. Por quê? Porque existem as vias enterais que elas passam pelo trato gastrointestinal, via oral, via bucal, via inalatória, acaba passando também, tá certo? E as vias parenterais são aquelas que não passam pelo trato gastrointestinal. Por isso é paralelo, né? Parenteral, paralelo ao enteral, paralelo ao sistema gastrointestinal. E se ela não passa pelo trato gastrointestinal, onde é que a gente vai injetar esses medicamentos? Nos tecidos. E quais são esses tecidos? Na pele, no músculo, na gordura, na veia, tá? E é sobre isso que nós vamos conversar agora. A gente tem 4 formas de administrar. Na verdade, a gente tem várias, tá? Mas a enfermagem, principalmente, ela faz dessas 4, tanto o técnico quanto o enfermeiro, tá bom? Por exemplo, a via intradérmica. A via intradérmica, por exemplo, consiste em administrar medicamentos sobre a derme do paciente, que é essa primeira camada da pele, tá? Temos a epiderme e debaixo da epiderme temos a derme. Então, bem na derme a gente consegue administrar medicamentos, tá certo? Depois temos a via subcutânea. A via subcutânea consiste em administrar medicamentos no tecido adiposo ou então na hipoderme, tá bom? O tecido subcutâneo fica embaixo da derme, tá? Um pouco mais profundo temos o músculo. Exatamente, a gente também pode administrar medicamentos na via intramuscular. E por fim, a via endovenosa, tá bom? Muito importante nós sabemos a abreviatura dessas vias de administração. Como a gente pode ver, a intradérmica, ela é simbolizada por ID, subcutânea é simbolizada por SC, intramuscular por IM e endovenosa IV ou EV, tá certo? Perfeito. E aí, como a gente já falou, intradérmica, injeção na derme, subcutânea na hipoderme, intramuscular no músculo e endovenosa na veia do paciente, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês uma angulação, a angulação de cada via de administração. Observe que na via intramuscular ele vem com um ângulo de 90 graus, tá certo? Ele vem no ângulo de 90 graus. Observa aqui comigo, ó. Aqui eu tenho a epiderme, aqui nós temos a derme, aqui nós temos o tecido subcutâneo e aqui nós temos o músculo, tá certo? Para injeções intramuscular, ela precisa percorrer tudo isso daqui até chegar no músculo, tá bom? Por isso a sua angulação é de 90 graus, tá? Mas é importante lembrarmos que essas angulações aqui, elas são relativas. Relativas de acordo com o quê? De acordo com o paciente. Por que, Ivo? Vai mudar alguma coisa? Sim, muda sim, tá certo? Muda bastante. Por quê? Em um paciente, por exemplo, caquético, onde ele tem pouco tecido muscular, pouco tecido adiposo, se a gente colocar uma agulha a 90 graus, a gente vai fazer uma injeção intraóssea nesse paciente, tá certo? Então, neste caso, por exemplo, a gente pode até inclinar um pouco mais a agulha, tá certo? Nesses pacientes caquéticos. Um outro exemplo é no tecido subcutâneo. Observa, no tecido subcutâneo a gente tem uma preferência em utilizar um ângulo de 45 graus, como você pode ver aqui, tá bom? Mas em pacientes obesos, que ele tem um tecido subcutâneo mais vantajoso, a gente pode estar fazendo, por exemplo, a administração de medicamentos em 90 graus, tá certo? Sem nenhum problema.
tudo vai partir de uma avaliação do biotipo do paciente e do profissional, tá? Endovenoso. Endovenoso é uma angulação de 25 graus, tá bom? E a via intradérmica é uma angulação que varia entre 10 a 15 graus. Ela é bem superficialzinha. Como ela pega a primeira camada da pele, ela é bem superficial, tá certo? Perfeito. Então, como a gente pode ver aqui agora as pegadas, intramuscular 90 graus, subcutânea a 45 graus, intravenoso a 25 graus e a intradérmica bem superficial 10 a 15 graus, tá certo? Agora, pessoal, a gente tem uma aula específica para cada via de administração dessa. Subcutânea, intramuscular, endovenoso, intradérmica, tá bom? Então, eu sugiro que você procure essas videoaulas no canal, no Descomplica Enfermagem, porque agora nós vamos especificar cada via de administração, tá certo? Show de bola! Nós temos também outras vias parenterais. Algumas dessas vias o enfermeiro ou técnico não pode inserir, mas a administração de medicamentos é por parte da enfermagem, por isso nós temos que conhecê-las. Por exemplo, a administração de medicamento via epidural também é uma via parenteral, certo? Isso significa que temos um catéter localizado no espaço epidural, tá bom? A via intratecal. Intratecal é um catéter implantado no cérebro. Anota aí para você não esquecer. Intraóssea. E eu vou até colocar aqui um asterisco. Ó. Intraóssea e intraarterial, tá certo? Intraarterial são as duas vias que o enfermeiro pode estar fazendo, tá? Intraóssea e intraarterial, tá bom? Então, intraóssea é dentro diretamente na medula óssea, muito comum aí na urgência e emergência. Intraperitoneal é a infusão diretamente na cavidade peritoneal, no abdômen, né? O peritônio ele recobre toda a parede abdominal. Intrapleural é um tubo torácico que vai ser alocado na pleura, tá? Pleura que é a membrana que reveste os pulmões, e o intraarterial são os medicamentos direto na artéria, tá certo? Então essas são outras vias de administração parenteral menos utilizadas que as vias anteriores: intradérmica, subcutânea, endovenosa e intramuscular, tá certo? Perfeito. Se você gostou dessa videoaula, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, vou pedir para você se inscrever no canal agora para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem. E não esqueça, as próximas videoaulas do canal são sobre as vias parenterais, ou seja, vamos discutir a via subcutânea, intramuscular, intradérmica, cada uma por uma, tá? Então procura essas aulas no Descomplica Enfermagem para você ter as informações completas sobre a via de administração de medicamentos. Beleza? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou Ivo Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Valeu!